Queridos, o título dessa mensagem é O Alicerce, onde tudo começa. Amados, hoje nós iniciamos uma nova minissérie que terá o seu desenvolvimento ao longo dos 4 domingos próximos agora de maio, esse que é conhecido como o mês da família. E se você já teve acesso na revista eletrônica desse mês, a Leia PIB Central, eu escrevi uma pastoral sobre esse assunto, apresentando ali as dificuldades e as responsabilidades da família no tempo presente. E fato é, queridos, que esse tempo, ele nos impõe uma pressa muito grande que rouba o diálogo. E as vozes do mundo, elas tentam a todo custo redefinir os valores que sustentam os nossos lares. Nós vivemos um tempo de mudanças rápidas, onde o conceito de permanência parece que ele está em falta. Construções envelhecem, tecnologias ficam obsoletas e até as instituições que pareciam ser tão sólidas balançam. E nesse cenário surge uma pergunta: existe algo que foi feito para durar? E a Bíblia responde que sim, sim, existe algo que foi feito para durar. Porque antes de existir a igreja, antes de existir o governo ou qualquer sistema social, Deus estabeleceu a família. Ela não é um acidente histórico ou uma convenção cultural, ela é uma ideia divina. A família é uma ideia divina. Seja bem-vindo à minissérie Família, o projeto que prevalece. E ao longo dessa jornada, nós vamos descobrir que, embora as crises tentem abalar as estruturas da família, o projeto de Deus, ele carrega em si uma força que o mundo não consegue replicar. E começando hoje, nós veremos quando a família se fundamenta na rocha, a tendo como um firme alicerce, ela não apenas sobrevive às tempestades, não, mas ela prevalece diante das tempestades. Prepare o seu coração, porque Deus ele quer reformar, fortalecer e consolidar o projeto mais importante da sua vida. O autor G.K. Chesterton, ele disse o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Isso é a coisa mais extraordinária do mundo. Eu quero te convidar a ler comigo o texto que se encontra em Mateus 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, amados, esse trecho é o finzinho do Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até Mateus 7. E hoje nós veremos esse texto na perspectiva da família. Mas antes, deixa eu trazer uma breve explicação hermenêutica sobre esse texto. Amados, ouvir os ensinos de Jesus e praticá-los é fundamental. O texto ele já inicia dizendo exatamente isso. Ouvir e praticar.
Até mesmo Tiago, ele fala para a gente que se a gente ouve e não pratica, que a gente está sendo insensato, né? Então nós precisamos ouvir e praticar. E Jesus, ele considera sábio e prudente aquele que ouve e pratica os seus ensinamentos. E Jesus usa aqui duas analogias para fazer referência a dois tipos de pessoas. Um aos prudentes e outro aos insensatos, ou sem sabedoria. Os dois construtores representam aqui a vida de duas pessoas que ouvem as palavras de Jesus. O texto ele diz isso. Duas pessoas que ouvem. Um ouve e pratica, outro ouve e não pratica. E esses construtores, queridos, eles usam os mesmos materiais e a mesma planta para poder edificar essas casas. Possivelmente o mundo não vê diferença entre as casas. Possivelmente não. Uma vez que Jesus ele não faz uma distinção entre elas na questão de estética, de aparência. Não, Jesus não faz essa diferença. Ele está falando sobre duas casas que são feitas iguais, mas uma, ela vai lá e procura sustentar esse alicerce na rocha, e o outro ele vai lá e constrói sobre areia. E acontece que quando vem a tempestade, a casa que não foi edificada sobre a rocha, ela desaba e falha no teste. Então, queridos, a única diferença, para que fique muito claro aqui, não é que um construiu uma casa com pé direito duplo, que é bonita, que usou as cores, o acabamento da melhor estrutura possível, da melhor qualidade possível, e o outro foi lá e fez uma casinha e nem rebocou a casa. Não é nada disso, não. O texto aqui, Jesus ele não está falando, um fez uma casa bonita e outro fez uma casa ruinzinha. A diferença não está aí. A diferença está que um cavou fundo até encontrar a rocha e sustentar ali o seu alicerce, e o outro colocou sobre a areia. Lucas 6,48, o texto que é correlato a esse, ele nos dá essa compreensão. E o nosso Senhor, ele queria ensinar com isso que tal diferença é fundamental e vital. Tal diferença é super importante. E apenas a tempestade, ela revela a qualidade da obra dos dois construtores. E o que é digno de nota, queridos, é que a tempestade vem para ambas as casas, tá? Ambas as casas recebem a tempestade. Não é que, igual naqueles desenhos, fica uma nuvenzinha, né, chovendo em cima de uma casa, e a outra, não, ali está o sol raiando. Não é isso. A chuva, a tempestade, o texto vai dizer, ela vem para ambas as casas. A rocha em pauta são os ensinamentos de Jesus Cristo postos em prática, mas a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho adiante. E o oposto de quem constrói a casa sobre a rocha é aquele que constrói a casa sobre a areia. E esse ele é comparado a uma pessoa insensata, imprudente, sem sabedoria. E a este a vida revela-se vulnerável a qualquer tempestade. Parece que está tudo bem, mas não está. Porque chegando a tempestade vai mostrar que não está. Construir a casa sobre areia é negligenciar os mandamentos de Deus. Ou obedecê-los apenas naquilo que a disposição natural da vida já se dispõe a fazer. É quando não custa nada. É quando a tendência já é andar naquela direção. É quando parte daquilo que Deus nos pede é o mesmo que a gente quer. Então é fácil obedecer a Deus nesse momento. Por quê? Porque a gente não está obedecendo a Deus, na verdade. A gente está obedecendo a gente mesmo. A gente está fazendo aquilo que a gente quer. E a gente fica maravilhado que, olha, o que Deus quer é o mesmo que eu quero. Então a gente não está obedecendo a Deus. Isto é construir a casa sobre areia. E baseado nesse texto e nessa explicação, eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos, conforme os próprios exemplos que aparecem no texto, trazendo à tona o conteúdo
para essa proposta de hoje, que se dá na perspectiva da família, e as casas em pauta eu chamarei de famílias. E o primeiro ponto, eu chamo de a casa edificada sobre areia. Amados, quando nós olhamos para uma casa, logo de imediato, o que a gente observa? A gente observa o tamanho da casa, as cores da casa, a beleza, a fachada, um jardinzinho, uma iluminação. E é isso que a gente observa quando a gente passa e vê uma casa. Geralmente nós nunca podemos ver os alicerces dessa casa, porque estão debaixo da terra. A gente não consegue ver isso. Nós poderíamos até dividir uma casa em duas partes. Uma que nós podemos ver e a outra que nós não vemos, e esse é o alicerce. E apesar de não vermos, e até mesmo de muitas vezes não nos preocuparmos com isso, porque quem que vai comprar uma casa e a preocupação quando vai ver a casa, peraí, o alicerce dessa casa? Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi alguém se preocupar com isso, a não ser que quando ele vai visitar a casa já tem rachaduras, já tem alguma coisa ali que está mostrando. Mas a gente se preocupa muitas vezes com espaço físico, se é possível, ali se está fácil para poder fazer uma reforma, o espaço, o ambiente, são outras coisas que a gente observa. E apesar da gente nem sempre se preocupar com isso, isso é importante. E muito importante, porque sem isso a casa cai. A fachada de uma casa pode ser comparada a tudo aquilo que as pessoas podem ver nela. E falando de família, a tudo aquilo que as pessoas podem ver na nossa família. Quando nós queremos mudar a fachada de uma casa, basta apenas pintá-la, reformá-la. Do mesmo modo, se nós quisermos mudar a nossa aparência, basta a gente fazer um bom corte de cabelo, às vezes a gente vai lá e muda, né, o corte, né, aqueles que podem, né? Aqueles que podem. Muda o corte, a mulherada vai lá, pinta a cor do cabelo, faz alguma coisa diferente, vai lá e toma um banho de loja e se veste com roupas novas, enfim, vai num salão de beleza e dá uma caprichada lá numa maquiagem, vai numa estética. E se a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente vai lá e está mudando também a aparência, de certa forma ali, daquilo que é a família. Nos dias atuais, nós percebemos que muitas pessoas vivem em função da sua imagem, da sua beleza. Nos dias atuais, sim, nós percebemos que a maioria das pessoas vivem em função da sua imagem, da sua beleza. A indústria dos cosméticos é hoje uma das mais lucrativas no mundo. E falando de beleza também, se você vai em um parque da cidade, aqui em São Bernardo mesmo, em Santo André, vai lá no Ibirapuera, em São Paulo, ou se você passa na frente de uma das inúmeras academias espalhadas pela cidade, você fica até com um sentimento de culpa. Porque parece que está todo mundo treinando hoje em dia. Você vai lá no Ibirapuera, você fala, meu Deus, parece que eu estou fora do meu habitat natural. Porque parece que hoje a gente vive uma importância muito grande com isso, que é bom sim. Mas vamos lá, vamos ponderar e refletir um pouquinho mais sobre isso. Parece que está todo mundo treinando. Se você não está treinando, você se sente até um ET, um extraterrestre nos dias presentes. Os padrões de beleza transformam muitos jovens em escravos de um culto ao corpo e da imagem pessoal. A onda do momento, amados, são as vidas e famílias instagramáveis. Essa é a onda do momento. E fato é que nós nos preocupamos mais com a estética, com a aparência, do que com a segurança. Nós sentamos para maratonar uma série, para estar por dentro, muitas vezes, nas rodas de conversas. Se todo mundo fala numa série, e você não viu ainda, eu estou fora, eu preciso de correr atrás. Aí a gente senta
e maratona uma série, e olha que haja tempo para isso, porque tem série que dá até preguiça de olhar. Quando eu vejo uma série lá, eu falo, tem 5 temporadas, eu falo, melhor evitar a fadiga, eu não tenho tempo para isso. Mas tem gente que às vezes você vai conversar com ele e fala, já vi. Você fala, rapaz, você não faz mais nada da vida não, como que você conseguiu ver esse negócio já? E todo mundo corre atrás, por quê? Porque está todo mundo falando sobre isso. Então eu tenho que estar por dentro, eu tenho que participar dessa conversa também. Mas acontece que muitas vezes a nossa Bíblia, ela se encontra empoeirada. E nada da gente colocar essa leitura em dia. Não, eu vou no domingo e o pastor lê a Bíblia lá para mim. Mas às vezes a gente não lê as Escrituras, não tem uma vida devocional na nossa semana. Sentar-se para poder assistir e ouvir uma pregação, se ela ultrapassa 10 minutos daquilo que é o que a gente considera como adequado para uma pregação, amados, é um parto para muitos. Mas a gente vê tanta coisa que não faz sentido, a gente está lá vendo lá, nossa, esse episódio, né? E parece que não fala nada e estão enrolando lá, enchendo linguiça, e a gente viu 5 temporadas. Mas se passou 10 minutos uma pregação, 10 minutos daquilo que a gente considera o adequado, porque a gente cria um padrão para tudo. Pregação tem que ter tantos minutos. Tempo do louvor tem que ter tantos minutos. O culto tem que acabar tal minuto. Só que a gente não liga de ir no cinema e assistir um filme que dura 3 horas. Pelo contrário, a gente fica até feliz. Fala, nossa, eu paguei e está valendo a pena. Nossa, que legal. Sai feliz ainda. Bate palma no final do filme. Né? Agora a onda dos cinemas agora é bater palma no final do filme, né? Vocês percebem, queridos, que inversão de valores a gente vive hoje em dia? Isso é construir a casa sobre a areia. A gente está muito mais preocupado com a estética, com a aparência, do que com aquilo que é a segurança. E assim como a areia granular, composta de muitas partículas extremamente pequenas e separadas, que não possuem em si uma unidade como a da rocha, assim são as muitas coisas em que as famílias tentam se apoiar nos dias presentes, equilibrando uma edificação familiar em um alicerce que não sustenta e não sustentará com a devida segurança. E assim, há aqueles que tentam edificar a família na tradição, onde esses se agarram sobremaneira ao sobrenome. Tem gente que tem um orgulho do seu sobrenome. Eu sou Américo. E é assim que vivem os américos. Então tem gente que tem aquele orgulho na tradição, no sobrenome, em uma história de superação familiar, aos costumes dos antepassados da família, trazendo uma marca que deve perdurar de geração em geração. E queridos, muito embora tenha muita coisa bonita nessa construção da tradição, esse é um alicerce que não resiste às tempestades da vida. Porque ainda assim, a casa que estiver edificada sobre a tradição, ela é edificada sobre a areia. Não é isso que segura uma família. Há aqueles que edificam sobre os sentimentos, que olham suas famílias e se orgulham, porque se trata de um povo emotivo, intenso, festeiro, que gosta de estar junto, que participam da família, que onde um está, todos estão. Puxa, muito embora tenha muita coisa bacana nisso, essa construção das emoções também é uma construção sobre areia. Ela não resiste diante das tempestades da vida. Há aqueles que edificam sobre as riquezas. E convenhamos, tem família que onde coloca a mão faz dinheiro. Nossa, tem família que parece que a marca da família é o empreendedorismo. Então eles vão lá, onde que eles colocam a mão, o negócio vira dinheiro, se transforma. Tem família que possuem sim histórias de sucesso. Vivem uma vida abastada,
cercada de viagens, de muitas conquistas. E muito embora seja muito gostoso sim conquistar coisas, vocês sabem que esse não é um alicerce que segurará a família, porque é também uma edificação sobre a areia. Amados, fato é que nós vivemos uma crise de identidade tão grande, que todos buscam de alguma forma se agarrar em algo que ele considera que de fato naquilo ele é bom. Então todo mundo hoje em dia tenta se agarrar em alguma coisa que ele faz bem. Puxa vida! E quando ele encontra alguma coisa que ele faz bem, muitas vezes eles se descrevem como aquilo que eles fazem. Essa é a crise de identidade que a gente vive hoje em dia. Se você pergunta para uma pessoa quem você é, daqui a pouco ele está falando da profissão dele. Daqui a pouco ele está falando daquilo que ele faz. Daqui a pouco ele está falando do seu hobby. Isso é uma crise de identidade. E muitas vezes, nessa crise de identidade, os membros familiares, eles cobram dos outros integrantes da família que eles andem pelas mesmas pisadas desses. Porque é assim que vivem os integrantes de tal família. Você observa muitas vezes quando tem alguma família que tem um médico. O pai é médico, a mãe é médica. Parece que o filho já tem quase que uma sentença. Você tem que ser médico. Né? Você pega às vezes um engenheiro, a engenheira. Então tipo assim, parece que já é quase que uma marca. Assim, não, você tem que andar por aqui. Aquilo que eu faço, você precisa fazer. Tem uma cobrança muito grande em relação a isso. Muitos constroem as suas casas colocando as suas expectativas em coisas passageiras que não sustentam a família. Porque trata-se de edificações alicerçadas sobre areia. E para essas famílias e mais uma série de edificações que enquanto eu estou falando talvez está vindo na sua mente também, de outros tipos de edificações que são sobre areia, por mais que tenham sim em si muitas coisas boas, coisas que nós admiramos, que nós achamos e julgamos, isso é bacana, isso é bom. Amado, o fato é que chegando as tempestades, elas não resistem. Se colocar confiança, se colocar toda a segurança nisso, não resiste. Porque ainda assim, são edificações sobre a areia. E entenda, as tempestades vêm para ambas as casas, para ambas as famílias. Tanto as que estão edificadas sobre a areia, como aquelas que estão edificadas sobre a rocha. O texto traz à tona essa verdade. Contudo, fato é que aqueles que não colocam nada em prática dos ensinamentos de Jesus, esses tendem a sofrer mais. A tempestade vem para ambos. Mas aquele que não coloca nada em prática dos ensinamentos de Jesus, eles tendem a sofrer mais. Não é que a partir do momento que você coloca os ensinamentos de Jesus em prática, não vai ter mais tempestade sobre a sua vida. Se alguém te vende esse evangelho, trata-se de um falso evangelho. Nós continuaremos tendo lutas. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele nunca iludiu a gente. E se a gente abraça uma verdade que não seja essa, nós estamos abraçando uma mentira na verdade. Porque isso não é verdade. Há famílias que parecia que tudo estava bem. Tudo estava bem. Assim como uma casa sobre areia, que enquanto não vê a chuva, parece que está tudo bem. Até que chegou uma enfermidade em um membro que funciona como um tipo de coluna para a família. E com isso o chão se abriu. Eles perderam o chão. Olha só, às vezes a gente coloca tanta expectativa em algum integrante da família, e é uma falsa segurança, porque se estiver a expectativa num integrante da família, e não estiver em Deus, ainda assim, a gente está construindo a casa sobre areia. Ou quem sabe uma crise financeira. Alguém que tinha um emprego que trazia provisão, ou que tinha os recursos, que conseguia bancar o luxo e a segurança de uma família. E aí, um dia, esse perdeu tudo. E o que acontece?
aqueles que estavam junto o tempo todo, que onde um estava, todos estavam, eles se afastaram. Acabaram as festas, acabou o subsídio. E com isso, dispersaram. Ou ainda, quem sabe, alguém da família veio a faltar. E vocês sabem como que é isso. E aí dispersou completamente os integrantes que eram como unha e carne. Porque às vezes tem um integrante que ele que junta e reúne toda a família. E eu já vivi isso, eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram. De uma família que é muito unida, mas quando morre uma pessoa, a família se dispersa, vai todo mundo embora. Porque é esse que reunia toda a família. E com isso eles perderam o porquê de estarem juntos. Edificações sobre areia. E com isso, amados, eu afirmo que o texto diz: caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E por quê? Porque foi construída sobre areia. Construir sobre areia é colocar a confiança em qualquer coisa que não seja Deus. Isso é construir sobre areia. Quando nós colocamos a confiança no plano de saúde, no serviço que temos, na renda que temos, nos integrantes da família que nos dão força, quando nós colocamos a força em qualquer coisa que não seja Deus, aí nós depositamos a nossa confiança. Isso é construir sobre areia. O C.S. Lewis, ele disse o seguinte: Deus não pode nos dar paz e felicidade independentemente de si mesmo, porque tal coisa não existe. Não existe paz e felicidade à parte de Deus. Não existe. Se você encontra paz e felicidade à parte de Deus, você está diante de uma ilusão, de uma falsa felicidade, de uma falsa paz. O castelo vai desmoronar. Se aí você colocar a sua confiança, esse castelo ele vai desmoronar. O segundo ponto, eu chamo de a família edificada sobre a rocha. Mas o que seria construir a casa sobre a rocha? Seria uma obediência cega às palavras de Jesus? Será que seria isso? Porque o texto, num primeiro momento, ele vai dizer isso, né? Todos aqueles que ouvem e colocam em prática, eles constroem sobre a rocha. Então, será que seria uma obediência cega aos mandamentos de Jesus? E a gente acabou de passar da série Pródigo, e a gente viu que não é nada disso. Porque aquele irmão mais velho, o que ficou, ele disse isso: Pai, eu sempre te obedeci, eu sempre fiz tudo o que você me pediu. Então a gente está falando aí de uma obediência cega. Jesus ele disse em dado momento o seguinte, Lucas 6,45: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 24:35 ele diz o seguinte, Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que não se trata apenas de estar firmado na obediência aos mandamentos contidos na palavra de Deus, mas sim em estar firmado no próprio Cristo. É diferente. É diferente. Porque embora nós não somos somente o que falamos, mas fato é que nós também somos o que nós falamos. O que nós falamos são fragmentos de quem nós somos. Então, pelo aquilo que a gente fala, as pessoas podem conhecer um pouquinho de quem nós somos. Nós não somos o que nós falamos, completamente não, mas nós também somos o que nós falamos. E Cristo, ele tem compromisso pleno com a sua palavra. E mais,
Ele é o verbo vivo encarnado. Então não tem como a gente pegar a palavra de Deus e a pessoa de Deus e separar uma coisa da outra. Ele é aquilo que fala, e aquilo que fala diz sobre ele. Então, amados, essa obediência não é de maneira nenhuma uma obediência cega, mas é um relacionamento real, onde nós, firmados em Cristo, por amor a Cristo, por amor a Deus, nós obedecemos a sua palavra e nós desfrutamos da sua presença. E andando com Cristo, nós estamos em um caminho de vida, em um caminho de amizade, não mais de inimizade. Jesus, ele disse o seguinte em João 15,14: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E é isso que ele disse. E assim, a família edificada sobre a rocha é aquela que reflete sabedoria na sua vida, nas suas atitudes, nos seus passos. Essa lança Jesus e as suas palavras como seu único fundamento. Constrói sobre o sangue e a justiça de Cristo. Ocupa-se com o que Jesus fez e sofreu por nós. Fixa sua fé na pedra angular que é Cristo e coloca todo o peso da alma sobre ela. E assim prevalece diante das adversidades da vida, no presente e no porvir. Quem assim vive está edificando uma casa sobre a rocha. E amados, para constituir ou cultivar uma família assim, a gente tem que entender que exige intencionalidade. Intencionalidade. A gente não pode ficar no piloto automático e achando, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Exige intencionalidade. É necessário construir um ambiente que privilegie a devoção. É necessário ter fé, dependência de Deus, mas também disciplina. Disciplina no seio familiar. Não cabe frouxidão. E por isso a gente não pode abaixar a guarda. Porque os dias são maus. E se nós baixarmos a guarda, a família desmorona. Nós precisamos ter intencionalidade dentro de casa, no seio familiar. Nós precisamos ter fé, mostrar uns aos outros que nós temos fé, mostrar uns aos outros dependência de Deus. Nós precisamos construir um ambiente que privilegia a devoção. Uma família edificada sobre a rocha não é aquela que vai para a igreja, mas é, sobretudo, aquela que é a igreja, ou seja, parte dela. É a que aplica o perdão, a paciência e o amor sacrificial no dia a dia. Não adianta nada a gente ter uma postura de domingo, de crente, e na semana a gente não reflete nada do que é ser um cristão. O que nós estamos construindo perto dos integrantes da nossa família? O que eles estão vendo em nós? Qual que é a mensagem que nós queremos passar? Nós queremos passar uma mensagem que nós precisamos vestir máscaras. Uma máscara no domingo e outra máscara durante a semana, ou talvez tirar a máscara durante a semana. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? A rocha é Jesus Cristo e a sua palavra viva no lar. E sim, construir uma casa sobre a rocha dá trabalho. O texto vai dizer, exige cavar fundo. É mais fácil construir sobre a areia. É muito mais fácil. Você já teve uma experiência de pegar uma pá e começar a tirar terra? Você tira 5 pasadas lá que você tira de terra lá, você já cansou. Dá trabalho, imagine então para você cavar muito fundo até achar a rocha, para poder ali edificar o seu alicerce. Construir uma família assim dá trabalho, exige cavar fundo, renunciar o eu, uma vez que é Cristo que nos garante a segurança. Mas assim fazendo, nós estamos seguros. Uma família edificada sobre a rocha busca Deus juntos.
É necessário haver incentivo para a perseverança diante de dias difíceis. É necessário haver acolhimento diante de novas fases. Você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Muitas vezes os membros da família, um está passando por uma luta, às vezes mudou a fase, e precisa de ter esse incentivo e esse acolhimento. A gente precisa partilhar vida um com o outro. É necessário que a palavra de Deus venha ditar o ritmo dentro do lar. Que haja amor, que haja perdão, que haja graça. A graça não pode ser somente aquilo que você recebeu de Deus, não, querido. Aquele que recebe graça, ele tem que compartilhar graça. Aquele que foi perdoado, ele tem que perdoar. Não está falando para você perdoar somente aquele estranho, somente aquele que está longe, somente aquele que está lá na igreja, só para você poder evitar a fadiga e conviver ali tranquilamente. Onde a gente mais precisa viver isso é na dinâmica do lar. Porque é ali que a gente está a maior parte do tempo. Contudo, uma família edificada sobre a rocha, ela não se fecha em uma redoma de vidro. Não. Primeiramente, ela reconhece o valor da família da fé. Sim. E com isso compartilha a vida na igreja. Buscando a Deus, participando da vida do corpo de Cristo, edificando e sendo edificados por meio de atividades cotidianas no seio comunitário. Os cultos, talmidim, papo de homem entre elas, nossa aliança, jovens, adolescentes, ministério infantil, etc. É importante, é importante. É necessário haver um incentivo mútuo para que cada integrante da família também participe de algum ministério, de algum departamento da igreja, que se envolva, que doe vida, desenvolvendo assim o prazer de servir. É necessário que haja um incentivo para a piedade, criando a consciência de que a família da fé é a extensão dos nossos lares. E que assim como nos nossos lares nós temos deveres e responsabilidades, que não é diferente na comunidade de fé. E além disso, essa família edificada sobre a rocha, ela prepara os seus integrantes para a vida e então envia para o mundo, para uma missão lá fora. Momento esse em que nós nos separamos para uma determinada função, seja estudar, trabalhar ou fazer alguma atividade qualquer que seja. É necessário, amados, que saibamos quem somos, no que cremos, a família que pertencemos e assim que façamos a diferença onde quer que estejamos. Essa é a atividade e responsabilidade da família. A igreja, ela ajuda as famílias. A escola, ela ajuda as famílias. Mas nós não podemos terceirizar a responsabilidade nem para a igreja e nem para as escolas. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor colocou em nossa mão, que são os nossos filhos, que é a nossa família. E amados, agindo assim, isso dirá e ensinará que o propósito da família é glorificar a Deus e servir ao próximo. Esse é o propósito da família. William Hendrickson, ele disse o seguinte: famílias saudáveis possuem líderes que se posicionam. E hoje em dia nós vemos muitas famílias que estão perdidas, papéis invertidos, totalmente bagunçada, porque está faltando esse posicionamento claro. Está faltando as pessoas abraçarem aquilo que compete a si. Amados, e além disso, é necessário também fazer um check-up do alicerce que nós possuímos. Isso é muito importante. Porque o quanto antes a gente descobrir o alicerce que nós possuímos, nós estaremos menos vulneráveis às tempestades da vida.
uma vez que a gente não sabe quando elas virão. Hoje tudo está bem, mas amanhã tudo pode mudar. Nós não sabemos. Não sabemos. A gente viu e vivenciou tempos atrás algo que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Você imaginaria que um dia você passaria por uma pandemia? E chegou. Não marcou na agenda. Não falou assim, ó, se prepara, cria uma reserva, se organize, que vai estourar uma crise mundial. Chegou. Nós nunca sabemos quando vêm as crises. E por isso que é necessário o quanto antes a gente estar preparado. A gente saber qual que é o alicerce que está sustentando a nossa família. Nós precisamos edificar quais são os falsos fundamentos que tentam invadir o nosso lar. Quem sabe, seja a ocupação excessiva, onde atolados de trabalhos, muitas vezes não temos tempo para Deus. Tem gente que é Caxias, falou hora extra de falar, conta comigo. E não é só por gostar de trabalho, não. Às vezes é por gostar de dinheiro mesmo. Às vezes é a necessidade. Mas acontece que quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais a gente vê a necessidade do dinheiro. Parece que é um ciclo sem fim. Se a gente tomar gosto, eu já vi, você também deve ter visto, pessoas perdendo tudo, porque invertem a ordem das coisas, e às vezes colocam o trabalho acima de tudo, acima de Deus, acima da família. E quem sabe seja o trabalho que está fazendo com que alguns tenham falta de tempo para Deus. Ah, está lendo a Bíblia? Está estudando? Está orando? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas acontece que para aquilo que a gente quer, a gente arruma tempo. A gente arruma. Quem sabe estejamos trabalhando forte para deixar uma herança, mas não estamos trabalhando forte para constituir um legado. E isso é sério. Priorizando de maneira excessiva o sucesso acadêmico e financeiro dos filhos e da família, os colocando acima do caráter cristão. Amados, herança nós deixamos para alguém, legado nós deixamos em alguém. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos ensinar os nossos a amar Jesus. Se você deu uma profissão para o seu filho, se o seu filho é uma pessoa de sucesso, se o seu filho é uma pessoa que conquistou coisas na vida, mas se o seu filho não reflete Cristo nos seus passos, porque você negligenciou essa função, saiba que você falhou na missão que Deus confiou em suas mãos. A nossa principal responsabilidade é de ensinarmos os nossos a amar Jesus. Quem sabe seja o celular. O uso excessivo que faz de você um residente das redes sociais. Tem gente que não mora mais numa casa. Onde você mora? www. Moro no aplicativo, no Instagram. Sabe, eu moro no Facebook, já passou, né? TikTok. E com isso, esse uso excessivo, fazendo de você um residente das redes sociais, faz com que você não perceba mais quem está perto de você. Você não está mais enxergando. Eu já vi absurdos, amados. Eu vi, tá? Do filho trancado no quarto e a mãe mandando uma mensagem para o filho, o almoço está pronto. Fala, tem um cara que mora ali, ó, tem uma mina aí, ó, que mora aqui em casa. Ele fica ali, ó, naquele canto ali. Mas acontece que está longe da família, mas está por dentro de tudo o que acontece lá fora. Toda a tendência do dia, da semana, do momento, ele está por dentro. Ele sabe o que está acontecendo. E com isso, muitas vezes, vive uma insatisfação na vida.
fazendo comparações com recortes da vida de outros. Porque o outro, ele só posta um recortinho da vida dele. E aí quando você fica enxergando o recortinho bonito de um, recortinho bonito do outro, recortinho bonito do outro, amado, isso não é a vida real. Isso é só um recorte. Mas muitas vezes o que isso faz com a gente? A gente fica insatisfeito. Pô, tá todo mundo indo lá, eu não consegui ainda, eu não tenho dinheiro, tá todo mundo viajando e eu não fui. Tá todo mundo fazendo e eu não faço. Quem sabe ainda o falso fundamento que tenta invadir o nosso lar seja a falta de transparência emocional familiar. E agindo assim, nós estaremos instalando a postura de que aquilo que nós sentimos ou pensamos não deve ser compartilhado, criando tabus e vivendo uma distância emocional. Tem pai que não conhece o filho, tem filho que não conhece o pai. Eles não compartilham vida. Eles não pegam os sinais. Às vezes tem alguém pertinho, do ladinho dele, sofrendo, está em depressão. Às vezes até fazendo algo que vai colocar em risco a sua integridade física. E tem pai que fala assim, pô, eu nem percebi, você não falou, filho. Não está enxergando, está ali diante do nariz dele, mas não está vendo. Amados, o Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. A gente está apagando incêndio o tempo todo. A gente está cuidando de tudo. A gente está querendo ficar bem com todos. Só que muitas vezes a gente está negligenciando aquilo que é importante. A nossa casa, a nossa família. O Salmo 127, versículo 1 e 2, para encerrar, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fazer a nossa parte, mas com confiança que em tudo é Deus. Os versículos lidos no Salmo, ele não diz para não edificarmos. Ele falou isso? Não, não falou. Ele não diz para não vigiarmos. Ele não diz para não trabalharmos, não. Mas diz nas suas entrelinhas que nós precisamos confiar e andar na força do Senhor, instruídos pela palavra de Deus. E para isso é necessário relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros, os integrantes da família. Uma família firmada na rocha não é uma família sem problemas, tá? Não é. Mas é uma família que não cai diante dos problemas. E mesmo que caia, um levanta o outro. Um está ali para poder abraçar o outro. Um está bem atento e percebendo o que acontece um com o outro. É uma família que encontra segurança em Deus, tendo Cristo como a rocha que nos sustenta. Amados, busquemos em Deus graça para colocarmos em prática os ensinamentos da palavra de Deus e viver uma vida com Ele de maneira contagiante.